A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, capítulo 32, 33 e 34. A fala desse amigo que só aparece aqui, nós já vamos falar sobre ele, a fala de Eliú é do capítulo 32 até o 37. No entanto, nós não vamos falar de tudo isso hoje, vamos falar apenas de 3 capítulos hoje, 32, 33 e 34, e o 35, 36 e 37 será no vídeo de amanhã. Eliú é um amigo que aparece aqui, ele não havia sido citado antes, e há várias linhas teológicas e linhas históricas do porquê é que isso acontece. A mais aceita, e aqui eu acredito, é de que, por ele ser o mais novo dos 4 amigos de Jó, ele ficou quieto e respeitou durante todo o tempo. Esperou os mais velhos falarem, todos os discursos, ficou juntando ali também, e agora ele fala. E dos 4 amigos, e até pela fala dele, entendemos que ele é o mais novo, apesar disso, ele é o que vai falar de forma mais acertada a respeito de Deus e a respeito de Jó. Nem tudo que ele fala está certo, mas ele vai falar com muita propriedade alguns pontos que os amigos de Jó deixaram passar, não falaram, mesmo porque não acreditam. Vamos começar então, capítulo 32, 33 e 34, e o que acontece nessa fala aqui? Anote isso que é interessante. O capítulo 32, Eliú se dirige aos 3 amigos de Jó. Então ele vai falar para os 3 amigos. No capítulo 33, ele vai falar para Jó, diretamente a Jó. No capítulo 34, ele vai falar para os 4, para os 3 amigos e Jó. Isso é bem interessante de nós percebermos. Então vamos começar aqui com o capítulo 32, onde ele se dirige aos 3 amigos de Jó. Ele faz Zofar e Bildade. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder ao verem que, apesar de todas as explicações que tinham dado, Jó insistia em dizer que era justo diante de Deus. Então, os 3 amigos silenciam, ninguém mais fala nada. No capítulo 31 o capítulo 31 termina com o versículo 40 dizendo: assim Jó terminou sua defesa, todo mundo em silêncio, certamente um silêncio constrangedor, eu entendo. Por quê? Porque Jó e os 3 amigos ficaram ali falando e replicando e se fazendo acusações, e nenhum muda de ideia, nenhum muda de posição. E aí quando surge esse silêncio, então Eliú vai falar. Versículo 2, então Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Irão, ficou irado com Jó, porque ele se justificava diante de Deus. O ponto importante aqui é que ele é um dos que mais tem referência de onde ele veio. Os outros amigos têm menos do que ele. Embora ele não tenha sido citado lá no começo, né, só aparece aqui, é o que mais tem informação. Veja só, né? Ele é filho de Baraquel, o buzita, ele é da família de Irão. Então tem alguma informação aqui a mais do que os outros. A sua fala vai ser um pouco mais leve do que os outros, ele vai ser mais cuidadoso de tratar com Jó, ele não vai ser grosso e perverso na fala, como foram alguns amigos de Jó, mas ele também vai fazer aqui algumas acusações na fala dele com um pouco mais de sentido. Vamos retomar o versículo 2. Então Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Irão, ficou irado com Jó, porque ele se justificava diante de Deus. Então ele entendia que a gente não deve ficar se justificando diante de Deus, que nós devemos aceitar o que vem. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque acusavam Jó de ser pecador sem poderem provar esse fato. Então Eliú ficou bravo com todo mundo, ficou bravo com Jó, porque ele ficava se justificando diante de Deus, e também ficou bravo com os 3 amigos.
Eliú tinha ficado em silêncio durante a longa discussão porque era mais jovem e respeitou o direito dos mais velhos. Eu vou ler aqui numa versão mais tradicional para entendermos, inclusive, como está aqui e no texto que nós geralmente lemos. É o versículo 3. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó, ou seja, sem provas. Versículo 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Os outros tinham mais idade do que ele. Então a Bíblia deixa claro que ele era o mais jovem. Versículo 5. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar minha opinião. Ou seja, eu não abri a boca, porque vocês eram mais velhos. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Versículo 10. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Ou seja, agora que vocês ficarem quietos, fiquei esperando que vocês falassem alguma coisa boa, alguma coisa com sabedoria. Vocês não falaram. Vocês acusaram Jó sem ter provas. Então agora, me escutem. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que respondam às suas razões. E o que ele fala aqui? Os seus argumentos acusando Jó foram fracos, não tinha prova. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange, ou seja, eu me sinto que eu tenho que falar, eu sinto que eu tenho que falar, eu preciso falar o que está aqui dentro. Eis que o meu ventre é como um mosto sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei, respirarei, abrirei os meus lábios e responderei: queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Então nós temos esse primeiro capítulo aqui do discurso de Eliú, capítulo 32, onde ele se dirige aos amigos de Jó, aos 3. E ele fala: vocês fizeram muitas acusações contra Jó e não conseguiram convencer Jó. Sabe por quê? Ele fala: vocês são velhos, vocês são idosos, mas vocês não têm sabedoria. Não é a idade que dá sabedoria. E é exatamente o que a Bíblia fala. Não é a idade que dá sabedoria. A idade dá experiência e dá conhecimento da vida, mas não dá sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Provérbios vai falar isso, e nós já lemos aqui em Jó também, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então um jovem pode sim ter sabedoria. Se ele tiver temor a Deus, se ele buscar em Deus, ele pode sim receber sabedoria de Deus. E há muitas pessoas que se encontram como esses amigos aqui de Jó, falando e acusando, sem saber muito bem o que estão falando. Nós precisamos nos pautar na palavra de Deus. E ele fala, o versículo 12, ele disse que eles não conseguiram provar que Jó estava errado. E aí ele fala assim, né? Agora vocês estão aí sentados, sem saber o que dizer, sem ter resposta para Jó, então agora vocês vão me ouvir. E aí ele termina essa fala com os amigos, com os 3, e se volta para Jó e vai então falar o que para nós está no capítulo 33, vai falar diretamente com Jó. O problema de Eliú, que ele já mostra aqui no 32, é que ele vem
uma certa até assim arrogância. Ele fala, olha, eu ouvi tudo que vocês disseram e vocês não conseguiram provar. Então agora eu vou falar e vocês vão ouvir. Como se ele fosse o dono da razão, como se ele soubesse mais do que os outros. Ele chega até a colocar-se, né, acima do próprio Jó, como se ele tivesse mais sabedoria do que Jó. Ele fala assim, né, Jó não se dirigiu a palavra para a minha pessoa, mas eu vou falar, porque eu tenho argumento, Deus está comigo, eu tenho sabedoria. Então, ele fica um pouco arrogante nesse sentido, se não muito arrogante, porque ele vai piorar um pouquinho e nos próximos capítulos, mas esse é o ponto fraco de Eliú, que ele vem e se coloca acima de Jó e acima dos 3 amigos, como se ele soubesse muito mais, como se ele tivesse realmente razão em tudo. E esse cuidado ele não teve, ele teve vários cuidados. Ele vai ser mais leve com Jó, vai ser mais respeitoso do que os outros 3 amigos, mas ele se coloca como o que sabe e o que tem razão. Vamos ao capítulo 33. Capítulo 33 ele começa assim, portanto Jó, então, falou com os 3 amigos aqui, aí ele se vira para Jó. Imagina a cena, eles ali há meses, Jó todo sofrido, cheio de feridas, com olheiras, com dor, aquela situação ali, pobre, e aí ele se vira para Jó e fala, né, portanto Jó, ouça agora as minhas razões e escuta todas as minhas palavras. Nós vamos ver que Eliú, ele acerta em algumas coisas e erra em outras, mas Deus não vai falar de Eliú depois. Nós vamos ver nos próximos capítulos, quando Deus finalmente vai falar, vai se pronunciar, ele não vai falar sobre o discurso de Eliú, vai simplesmente ignorar. Vamos entender o que Deus vai falar a respeito, ou não falar a respeito de Eliú, nós vamos entender depois, mas já adiantando isso aqui nesse momento. Versículo 2, eis que eu abrirei agora a minha boca, e a minha língua falará debaixo do meu paladar. As minhas razões declararão a retidão do meu coração, e os meus lábios proferirão a pura sabedoria. Olha como ele se coloca, então, acima dos 3 amigos e acima de Jó. Vamos ver aqui o versículo 4. E aqui na Bíblia Pentecostal que é mais popular. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus. Como tu, do lodo também eu fui formado. Ou seja, eu fui feito do barro, assim como você, Jó. Eu vou falar e se você souber, você me responde. Senão você continua ouvindo. Então ele se coloca aqui em alta conta. Ele se coloca numa situação acima de Jó. Os historiadores, os teólogos dizem que isso se deve inclusive à pouca idade de Eliú em relação a Jó, em relação aos outros. Como ele era bem mais jovem, ele acaba achando que sabe. É típico da idade, dizem os estudiosos. E Jó não vai responder Eliú. Jó não responde Eliú. Eliú vai discursar aqui do 32 até o 37 e Jó não vai dar resposta. Versículo 6, eu já li, eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado, eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Então ele vai dizer aqui como Jó estava ali se justificando diante de Deus. Versículo 13, por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Então aqui, capítulo 33, versículo 13, Eliú acerta. O que ele fala aqui? Que Deus não precisa justificar suas ações. Então Jó queria que Deus viesse falar com ele para falar por que Jó estava sofrendo dessa forma. E Eliú acerta, ele fala assim, olha, Deus
não precisa dar conta do que faz, ele não precisa justificar. E é exatamente isso para nós. Nós queremos saber, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu passei por aquilo? Deus não precisa se explicar para nós. Ele é o soberano, criador, todo-poderoso. Nós podemos pedir para quê? Para quê? Mas não um porquê. Porque Deus só explica se Ele quiser. E nós já sabemos do restante da história de Jó que Deus não explica para Jó por que ele passa por todo esse sofrimento. Nós sabemos que foi o diabo que foi lá questionar a respeito de Jó. Mas Jó mesmo não fica sabendo. Versículo 14. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eliú, ele vai falar aqui no versículo 13, que o homem, ele questiona Jó, dizendo assim, que a gente quer saber, por que contendes com ele fala com Jó? Por que você fica querendo saber das coisas e dizendo que Deus não te responde? Então ele vai falar no versículo 14, que Deus fala 1, 2 vezes, mas que ninguém atenta para isso. Ou seja, ninguém presta atenção. E aí no versículo 15, ele vai falar assim, que Deus se revela em sonho, em visão de noite, quando o homem cai em sono profundo. Então é uma das formas de Deus falar, e muitas vezes o homem não percebe. É o versículo 16. Então abre os ouvidos dos homens, e seja a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. E ele vai falando aqui, que Deus vai fazendo, Deus mostra em sonho, Deus mostra em visão, Deus fala ao coração. Versículo 18, para que Deus faz isso? Para preservar a alma do homem da morte. Versículo 19, além disso, Deus pode castigar o homem com doenças e seus ossos podem estar em constante dor, a ponto de o homem perder completamente a vontade de comer, por mais gostosa que seja a comida, e ele vai emagrecendo até restar apenas pele e osso. Pouco a pouco, sua alma se aproxima da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Versículo 23. Mas se houver um anjo para cuidar dele, um entre 1000 dos anjos de Deus, e pedir em favor lhe ensinar o que é certo, e disser a Deus, salve esse homem, não o deixe ir ao mundo dos mortos, aqui está o resgate pelo seu pecado. Então o corpo desse homem se tornará saudável como a de um bebê, e ele ficará forte como um jovem. Ele fará orações sinceras a Deus e receberá respostas. Viverá feliz na presença de Deus. E será considerado justo. Depois ele dirá a todos, eu pequei, cometi injustiças, mas ele me perdoou. Deus me livrou do castigo merecido, impedindo que eu descesse a cova, e viverei para desfrutar os caminhos da luz. Veja bem, o que Eliú está trazendo aqui? Então, o primeiro ponto que está certo da fala de Eliú, entre tantas coisas que ele vai dizer que não estão muito certas, 2 pontos se destacam. O primeiro, onde ele fala que Deus é o Todo-Poderoso e ele não precisa me explicar o porquê que as coisas acontecem na minha vida. Então ele fala para Jó, Deus não precisa te contar, te explicar por que você está passando por esse sofrimento. O primeiro ponto, isso é certo. O segundo ponto aqui da fala de Eliú que está certa é, Deus usa o sofrimento para disciplinar, para nos ensinar, para não morrer. Falando de alma, para a nossa alma não morrer, então Deus põe sofrimento na vida do ser humano para ensinar. E aí, desta forma, não é conduzido à morte. E aí, no fim, a pessoa que é ensinada através do sofrimento vai assumir, sim, eu pequei, eu cometi injustiças, mas ele me perdoou, eu aprendi, veio o sofrimento e eu aprendi e agora eu estou caminhando do jeito que Deus quer. Então esta é uma fala de Eliú que está certa. Por que isso acaba se destacando, além de estar certo? Se destaca porque os 3 amigos de Jó tinham falado de sofrimento apenas como punição, como consequência do pecado. Eliú não tinha falado nada e os outros 3 amigos não falaram do sofrimento como ensino. Nós sabemos que o sofrimento não é só a consequência do pecado, o sofrimento também é para nos ensinar, para nos ajudar no caminho da santificação. Romanos 8:28 fala isso, que
há coisas que vêm para o nosso bem, há males, há dores, há sofrimentos que vêm para o nosso bem, para que nós possamos melhorar, avançar no caminho da santificação. E é exatamente isso que se destaca aqui no capítulo 33. Ele fala desse aspecto, então, do sofrimento como disciplina para corrigir e não só sofrimento como punição. Olha o capítulo 33, o versículo 29. Eis que tudo isso, está falando com Jó, eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Então Deus permite, Jó, que o homem sofra para que ele seja desviado, para que a sua alma seja desviada da perdição. Então, sofrimento como forma de educar, de corrigir o caminho. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Olha Eliú se colocando acima de Jó aqui. Versículo 32. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque eu desejo justificar-te. Então, quem é Eliú para justificar Jó? Nesse aspecto ele erra, ele se apresenta aqui bem arrogante, como se ele pudesse justificar a Jó. Sabemos que não. Então ele fala assim, se você tem para falar, fala, se não, cala-te, eu vou falar, eu vou te justificar, eu quero te justificar. Versículo 33, se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Então olha que o jovem querendo ensinar o Jó, a quem Deus deu testemunho, dizendo que Jó era justo, reto e temente a Deus. Aí vem o jovem que quer ensinar Jó. E aí dessa forma acaba o capítulo 33 e nós vamos entrar no 34, que é um pouco maior, é um capítulo um pouquinho maior do que o 32 e o 33. E no 34, então, Eliú, ali se achando o mais sábio de todos, vai falar para Jó e para os 3 amigos. Versículo 1. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Então ele está aqui falando dos argumentos de Jó, dizendo que Jó ficou acusando a Deus de que Deus não tinha dado oportunidade de Jó se defender. Que homem há como Jó que bebe a zombaria como água? Ele fala. E caminha em companhia dos que praticam iniquidade, anda com homens ímpios, porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. E aí ele fala aqui, versículo 10, pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz com que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Ou seja, sem Deus não há nada. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso. Inclina os ouvidos a voz meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Então, o que ele está fazendo? Ele está criticando Jó. Porque Jó contendeu com Deus. Ele está rebatendo Jó aqui, chamando Jó de atrevido por ter questionado Deus. É isso o que Eliú está fazendo aqui neste capítulo 34. E ele fala isso aqui até o versículo 15, com Jó e com os amigos, né? Dizendo, Jó está questionando Deus, Jó está contendendo com Deus, não dá para ser assim, Deus é o Todo-Poderoso. Não está certo. Quem contende com Deus é porque não tem entendimento. É o que Eliú fala aqui com Jó e com os 3 amigos. Eliú
até tenta ser imparcial, mas ele não consegue fazer, né, agir de forma imparcial. Ele acaba, embora com respeito, ele acaba pesando um pouco aqui com Jó. Embora o capítulo 34 seja para Jó e os 3 amigos, e ele fala dessa forma até o versículo 15, do 16 em diante, ele vai se dirigir um pouco mais, do 16 em diante, ele vai se dirigir mais a Jó. E ele vai falar assim, né? Se, pois, há entendimento em ti, ouça isso, escuta a voz das minhas palavras. O jovem aqui se colocando ali acima de Jó. Porventura se firmaria o que aborrece o juízo e condenarás tu aquele que é tão justo? Ou se diria ao rei, ó perverso, e aos príncipes ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção entre pessoas e príncipes, nem o rico é dele mais estimado do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. No momento eles morrerão, e à meia-noite se alvorecerão os povos e passarão, e sem mãos humanas será tirado o poderoso. Ele vai continuar falando aqui, de forma mais direta a Jó. Versículo 23, não sobrecarrega, pois, ele é o homem mais do que é justo, para que vá diante de Deus em juízo. Versículo 24, ele quebranta os fortes sem necessitar pesquisa e faz com que os outros estejam em seu lugar. Né? O Deus Todo-Poderoso, ele tem condições de quebrar, de fazer. Versículo 26, como os ímpios os ferirá em lugar onde sejam vistos. Então, ele está aqui descrevendo Jó, então ele acaba, embora ele fale de uma forma diferente com Jó, mas ele está acusando Jó. Versículo 27, porquanto assim se separarem dele e não consideraram todos os seus caminhos. Então ele fala que Jó em algum momento abandonou os caminhos de Deus e por isso que está sofrendo. E ele defende que Deus está agindo com Jó por uma questão pedagógica, de forma a ensinar Jó a se voltar para os caminhos de Deus. É como que ele dissesse assim para Jó, você está sofrendo porque você se afastou dos caminhos de Deus. Versículo 28, fazendo vir adiante dele o clamor do pobre, que ouvisse o clamor dos necessitados. Então aqui ele concorda com os 3 amigos, dizendo que Jó não cuidou dos pobres como podia ter cuidado, que ele oprimiu os pobres. Versículo 29, e se ele se aquietar, o ele aqui nessa versão que eu estou lendo está com letra maiúscula, então ele está se referindo a Deus, e se ele se aquietar, quem então inquietará? Se esconder o rosto, quem o poderá olhar, seja isso sobre uma nação ou mesmo sobre um homem? Então ele fala que Jó está tentando se esconder de Deus, né, escapar da ira de Deus, fazendo com que não reine o homem hipócrita para não haver engano sobre o povo. Então ele chama Jó de hipócrita. É uma forma poética aqui de falar, e aí nós estamos trazendo de uma forma mais simples, né? Porque quando ele fala assim que não reine o homem hipócrita, ele não está falando do homem de uma forma geral, ele está falando de Jó. Então ele está chamando Jó de hipócrita. Dos versículos 31 até o 37, que é o final aqui do capítulo 34, Eliú continua reprovando Jó. Olha o versículo 31. Seguramente convém que se diga a Deus, já suportei castigo e não mais pecarei. Então, diga isso a Deus, Jó, se arrependa. Ensina-me tu o que eu não vejo, o que eu fiz de mal e não o farei mais. Então ele está falando para Jó como Jó tem que se voltar para Deus. Ensina-me, Deus. Me mostra o que eu fiz de errado para não fazer mais. Versículo 33. Tem que ser isso segundo tua mente? Ele te retribuirá tanto se recusas ou se aceitas e não eu, portanto, falo o que você sabe. Dirão comigo os homens de entendimento e o homem sábio que me ouvir. Que Jó não fala com sabedoria e que as suas palavras não são com entendimento. Então, olha quanta arrogância. Ele diz que Jó não falou nada com sabedoria, não teve entendimento, como se Jó fosse um hipócrita ignorante. Versículo 36, desejo eu que Jó seja aprovado amplamente devido às suas respostas, próprias de homens iníquos. Então, o que ele está dizendo? Que ele deseja que Jó seja aprovado mais ainda. Ou seja,
Jó ter perdido todos os filhos, ter perdido todos os bens, toda a sua riqueza, todas as suas coisas, ter perdido a sua saúde ainda não era suficiente. Eu desejo que Jó seja provado amplamente, ou seja, eu desejo que Jó seja mais provado ainda. Olha aqui na Bíblia Pentecostal, Pai meu, provado seja Jó até o fim. Ele quer que Jó sofra mais ainda. Versículo 37. Porque ele, ao seu pecado, acrescentou impiedade, bate palmas com as mãos entre nós e contra Deus, multiplica as suas palavras. E aí Eliú fica bem atrevido aqui, com mais força, e nós vamos ver no vídeo de amanhã que Eliú continua e vai ficar cada vez mais duro ali com Jó. Tudo que ele foi cuidadoso aqui no 33 para falar com Jó, no 34, cuidadoso, respeitoso, acusando, mas com todo respeito, a partir do 35, no vídeo de amanhã, vamos ver que ele vai ficar bem duro. Então, só resumindo e reforçando os pontos aqui de Eliú, ele crê na justiça de Deus, no sentido de que o homem planta e colhe essa justiça retributiva, de uma forma bem resumida aqui, bem simples. Ele tem uma visão melhor, mais acertada de Deus do que os três amigos. Fala mais leve com Jó, é mais respeitoso nessa primeira parte aqui, dos capítulos 32 até o 34, mas também acusa, é duro. E ele fala de dois aspectos de Deus que os amigos de Jó não falaram, ou seja, não conheciam, que é no sentido de que Deus é o Todo-Poderoso e ele não tem que se explicar para o ser humano. O ser humano não tem, é como se nós, como não, né? Nós não temos direito à resposta. Nós não temos que questionar Deus do porquê. Deus não tem a obrigação de nos explicar os seus motivos. Nós podemos até perguntar, mas Deus não tem a obrigação de responder. É isso que Eliú fala aqui. E o segundo ponto é trazer o sofrimento como disciplina, como um instrumento pedagógico, como um instrumento de pedagogia. Deus nos ensinando através do sofrimento. E para isso, leia Romanos 8 e 28. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.